Mas é fundamental termos um centro. Há pouco tempo, numa conversa com uma amiga minha, ela dizia: ok, é importantíssimo ter metas, é importante ter aqui um caminho a seguir, a longo prazo, olhar para as coisas e olhar para o futuro das coisas, seja a educação, seja a religião, sejam os outros, seja Deus. É importantíssimo ter isso, porque senão as coisas tornam-se tão abstratas, ainda por cima no mundo competitivo, agressivo. É importantíssimo ter algo mais do que isso. Bom dia, bem-vindos a mais um Breakfast with Fred. O Breakfast with Fred é um live show em que temos aqui plateia ao vivo e trazemos aqui pessoas fantásticas, pessoas que nos consigam inspirar, pessoas que tenham histórias de superação, histórias de inspiração. E o nosso objetivo aqui é mesmo desconstruir estas pessoas, desconstruir como é que elas pensam, qual é o mindset, quais é que são as estratégias que elas utilizam para ser bem-sucedidas na sua vida, para depois podermos aplicar na nossa própria vida. E estamos aqui no Therapist a tomar um pequeno almoço fantástico. Eu venho aqui ao Therapist bastantes vezes, eu próprio, a tomar um pequeno almoço e almoçar, e para mim era importante ter um parceiro que nos desse este pequeno almoço, que estivesse coerente com os meus valores e com aquilo em que eu acredito. E neste episódio temos aqui um convidado mega especial. Temos aqui o Francisco Guimarães, que começou a treinar futebol aos 15 anos, aos 16 anos, pela mão do Marco Silva, começou a ser adjunto da equipa sub-19 do Estoril Praia. Aos 19 já era treinador principal dos Júniores do 1º de dezembro. Aos 20 anos foi para a Índia treinar e hoje em dia é embaixador pela integridade do desporto, é speaker em empresas e com 21, vais fazer 22 para a semana. Vou fazer 22 para a semana. E portanto, quando este episódio sair já tem 22 anos, dei-lhe os parabéns. É analista de futebol, é comentador da Sport TV e pessoal que está aqui comigo, ajudem-me a dar as boas-vindas ao enorme Francisco Guimarães. Obrigado, Fred. Ok, e agora para a nossa dinâmica. Estão prontos para começar? Estão prontos? Vamos lá. Aliás, enganei-me. Tenho que fazer outra vez. E rufem os tambores. Bem-vindos ao Breakfast with Fred! Alright, vamos começar. Vamos embora. Francisco, eu gostava muito de perceber, antes de começarmos, para dar um bocado, para quem não te conhece ainda, eu lembro-me de, já não lembro que idade é que tinha, mas pá, há 4, 5 anos tu saías em todos os jornais e falava-se neste puto que ia ser treinador, era o próximo Mourinho. Fala-nos um bocado, tipo, de onde é que vem a tua paixão pelo futebol, de onde é que vem esta tua ideia de querer estar no futebol e também, especificamente, querer ser treinador? Sim, eu comecei muito cedo, mas nunca tive nenhuma apetência para o futebol em específico, por isso na altura do Euro... a jogar? Não, comecei muito cedo a ter jeito para desporto e Okay. tenho família de desportistas, o meu avô foi 7 vezes campeão do mundo de hóquei por Portugal, por isso ainda experimentei jogar hóquei, fiz natação, joguei ténis, uma quantidade enorme de desporto, mas nunca, a sério, nunca me federei assim em nada especial, exceto no hóquei. Mas na altura do Euro 2004, que foi cá em Portugal, o primeiro jogo foi Portugal contra a Grécia, não liguei nenhuma, foi completamente indiferente. Felizmente, jogo horrível. Exatamente, foi logo ali uma derrota. E lembro-me de ter algum jeito para desporto, mas não ligar, não via jogos, nada. E no segundo jogo, Portugal-Rússia, em que ganhámos, mas mesmo assim foi um jogo bastante complicado. Aliás, acho que ganhámos, já nem me lembro, não tenho a certeza do resultado. Ganhámos. Mas obrigaram-me a ver um jogo, eu estava com família, estava com amigos, obrigaram-me a ver um jogo. Bem, a partir daí foi um desassossego total, foi uma obsessão completa. No dia a seguir já estava a fazer as cadernetas de cromos, sabia de cor os clubes, até a altura e o peso dos jogadores eu sabia. Isso foi no verão, por isso passado 2 meses inscrevi-me, pedi logo aos meus pais para me inscreverem no Belenenses para começar a jogar futebol. E a partir daí foi desenfreado e foi inacreditável. Eu não tinha ideia dessa história. Conta-me porquê. Ou seja, tu vês um jogo como 99% de Portugal viu. Sim. Mas o que é que te faz ficar um miúdo que nunca tinha gostado de futebol ou mostrado especial interesse? Houve alguma emoção específica? O que é que tu sentiste? Não sei se já desconstruíste isso em ti. O que é que tu sentiste que te fez ficar, tipo, é isto que eu quero fazer? Nunca pensei muito nisso, não é? Eu na altura, como qualquer miúdo, queria ser jogador. Mas por ver ali tanto entusiasmo e perceber que pelo futebol, eu acho que foi assim o primeiro impacto que eu tive, foi perceber naquele momento que pelo futebol se pode unir muita gente, tem um impacto enorme nas pessoas, na emoção das pessoas, na forma das pessoas pensarem até. E em Portugal nós temos esse impacto diariamente, né? As pessoas pensam muito e vivem muito o futebol. E eu na altura queria ser jogador, ainda federei-me no Belenenses, joguei também no CIF. E a certa altura houve um twist na minha forma de ver o jogo. Comecei no Belenenses, tinha algum jeito para jogar, principalmente futebol de 7, em campos mais pequenos, com menos jogadores, mas a partir do momento em que o espaço aumentou,
a dificuldade também foi cada vez maior e a falta de talento foi também um dos motivos para eu começar a ver o jogo de outra forma. E depois tive 2 treinadores completamente diferentes, um muito forte em termos técnicos, em termos táticos, na forma como pensava o jogo, a equipa jogava muito bem, fomos campeões distritais também no CIF, e depois do outro lado tive um treinador, aliás esse até foi antes, muito forte em termos humanos, muito forte em termos de liderança, o impacto que tinha em nós, na forma de nós pensarmos enquanto equipa. E isso foi importantíssimo para mim, ter esta disparidade entre 2 formas de pensar completamente diferentes e que as 2 tinham sucesso. Mas tiveste esses treinadores enquanto era jogador? Enquanto era jogador. Okay. Na altura o Barcelona do Guardiola começa a jogar e de forma incrível, com uma beleza inacreditável, não só a organização do jogo, não só os resultados, também são elementos importantíssimos, mas a beleza no jogo, ou seja, a forma daquela equipa jogar e trabalhar fazia-me pensar sobre porque é que fazem determinados movimentos, porque é que a equipa joga desta forma, porque é que a equipa em campo parece tão unida, e ter a falta de talento, estes 2 treinadores, começar a perceber que não dava para ser jogador profissional de futebol, que era o que eu queria na altura, e depois ao mesmo tempo ver uma equipa brutal a jogar, para mim a melhor equipa de sempre, inspirou-me e comecei a pensar, se calhar eu quero é ser treinador, e por isso comecei a pensar e perguntava muito aos meus treinadores, conferências para ir, livros para ler, chateava-os imenso. Comecei nessa altura a mandar algumas mensagens a vários treinadores conhecidos, na altura o Facebook já tínhamos essa ferramenta. E tinhas que idade? Ora bem, aí tinha 13, 14, em que eu começo a chatear os meus treinadores, faço um relatório, lembro de uma aula de português, por exemplo, em que estava a prestar 0 atenção à aula, e comecei a fazer um relatório da equipa do Barcelona de cor. Eu via tantos jogos daquela equipa e comecei a escrever, eu agora olho para o relatório, está completamente ridículo, mas realmente foi começar a tentar entender o jogo, perceber porquê de determinadas situações. Esse foi um passo importantíssimo, depois ter a aprovação de certas pessoas. Eu acho que desde cedo, isto tem sido fundamental para mim, mesmo na forma como eu lido com os meus jogadores, o levarem-me a sério. A partir do momento em que eu digo aos 13 anos aos meus treinadores que quero ser treinador, quero ser um deles, podiam olhar para mim, mesmo na escola isso acontecia, podiam olhar para mim, olha-me este puto, tem aqui um sonhozinho de criança e nada disto vai acontecer. Mas o facto de eu ter levado a sério isto e começar a fazer os relatórios, começar a ler livros, começar a demonstrar algum interesse e acho, graças a Deus, algum entendimento da coisa, não muito, eu agora olho para trás e vejo que não era nada, mas isso foi importantíssimo porque as pessoas olharam para mim e levaram-me a sério. Esse foi um passo fundamental para eu também levar a cabo esta minha escolha. E por isso esse mix gostava de entrar por aí, só porque gostava de entrar por aí, porque acho que é um tópico muito interessante e acho que é uma coisa em que qualquer pessoa que esteja a ver isto vai estar a pensar. Tens aqui um miúdo, tem 21 anos e que desde muito cedo começou a treinar e é óbvio que de certeza que houve problemas com a idade. E a minha é uma pergunta que me fazem bastante, mas começaste e saíste da faculdade e as pessoas, os clientes não olhavam para a tua idade. E de certeza contigo já aconteceu. Eu gostava de te perguntar, tens algum episódio que tenha acontecido de que claramente alguém não te levou a sério porque pela tua idade em si? Tens algum episódio que te lembres? E gostava de saber como é que deste a volta, como é que ultrapassaste tudo isso? Sim, eu lembro já no Estoril, uma das pessoas que veio ter comigo, eu no Estoril estava com 16 anos, uma das pessoas veio ter comigo, olhou para a minha idade, ele na altura tinha 20 e tal e perguntou-me, mas o que é que tu sabes? Ou seja, houve logo ali uma desconfiança muito grande. E eu há pouco tempo estive também a falar com o Hermano José, fui lá ter com ele ao programa. Depois estou muito chato, como já se pode ver. Chatei não só treinadores, mas outro tipo de meios para perceber. Tem que se fazer a vida. Que se pode aprender com variadíssimo. Até os meus amigos, e estão cá dois hoje, podem comprovar. Estou sempre a pôr, por exemplo, futebol e humor têm muito em comum, ou fé e futebol têm muito em comum. Estou sempre a tentar encontrar estas comparações com outros meios completamente diferentes que à partida não têm nada a ver, mas que na realidade no fundo têm, porque é trabalhar com pessoas. E no fundo o responder à tua pergunta, o responder a essas pessoas que desconfiaram de mim no início, mas que graças a Deus não foram muitas, eu acho que é com trabalho, com seriedade nas coisas que se fazem. Não pode ser uma resposta ali no imediato a quente, tem que ser com o dia a dia, tem que se mostrar com conhecimento. Obviamente que dos jogadores, quando eu chego ao Estoril, no Linda a Velha não tanto, quando eu comecei era um clube pequenino, eu era 2 anos mais velho que os meus jogadores, mas no Estoril aconteceu muito. Eu entro no Estoril com 16 anos a treinar, se bem que é adjunto, mas estava a treinar jogadores com 17, 18 e alguns já com 19. Obviamente que há ali uma desconfiança muito grande. Os passos a dar, o primeiro é através do conhecimento, e os jogadores têm esta característica. Eu acho que qualquer pessoa que tem um líder mais novo, ou mesmo qualquer pessoa que tem um líder,
está sempre a tentar encontrar ali alguma falha, sempre a tentar desafiar. E nos jogadores havia muito esse tipo de desconfiança. E nós temos que mostrar que sabemos. Esse é o passo primeiro. E depois o segundo, eu acho que para mim o mais importante é não só levar a sério, tal como me levaram a mim, mas o mostrar que estamos verdadeiramente preocupados com a pessoa que está à nossa frente. Isso vê-se não só em campo, não só com melhorar enquanto jogador, mas também olhar para ele como é que está a situação familiar, o que é que o motiva, que tristezas é que ele tem, qual é a história de vida. Eu acho que conhecendo esse tipo de pessoas, conhecendo o que está por trás do profissional, e eu até uso muito uma frase do professor Manel Sérgio, que é uma pessoa que me inspira imenso, que diz que é o homem que se é que triunfa no treinador que se pode ser. Diz lá outra vez? É o homem que se é que triunfa no treinador que se pode ser. Isto pode-se aplicar a qualquer, é o homem que se é que triunfa no advogado que se pode ser. Ou seja, a pessoa está sempre à frente de qualquer profissional, e a forma como nós pensamos, como nós vivemos, a nossa história, a nossa educação, a nossa cultura vai ter imensa influência no nosso rendimento enquanto profissionais. Nós, enquanto líderes, conhecendo o que está por trás disso, ou no meu caso, eu sou da opinião do que está à frente, é sempre primordial essa relação entre homens, entre pessoas, percebendo isso é muito mais fácil depois de lidar com a parte técnico-tática. Isso é uma coisa que para mim é muito, muito interessante, porque tu és um líder. Tu és um líder de muitas pessoas até. Tu, quando és o treinador, seja treinador adjunto, seja treinador principal, tu és o líder e para mim o paralelismo é seres o gestor de uma empresa ou és o CEO de uma empresa. Mesmo que não sejas CEO, és um líder de uma equipa. Que acho que muita gente que está a ouvir isto se pode identificar com o ser um líder. E ao ser um líder, o que é que tu achas que faz a maior diferença entre seres um treinador bom e um muito bom e de muito bom para excelente? O que é que faz a diferença? O que é que leva um treinador a ser de muito bom a excelente? É só ter um grande conhecimento de futebol ou vai para além disso? Vai, como tu estás a dizer, vai pelo toque das pessoas, vai por conhecer as fraquezas e as forças das pessoas? O que é que tens a dizer sobre isso? Eu acho que o mundo atual, não só no futebol, mas em qualquer empresa que implique liderança, que implique relações, eu acho que o mundo atual implora por isso mesmo, implora por relações humanas. Obviamente que o conhecimento é fundamental, e há pouco tempo o Mourinho dava uma entrevista em que falava nisso mesmo, o produzir o nosso próprio conhecimento. Nós lemos imenso, mas essa leitura, a quantidade de estímulos que vemos à nossa volta, a internet, é tudo muito fácil arranjar conhecimento. Primeiro temos que selecionar, começar a construir o nosso próprio saber, o nosso próprio conhecimento, mas acima de tudo um saber escolher o que é que lemos, o que é que vemos e saber aplicá-lo em prática. É fundamental que a teoria, obviamente temos de saber as coisas na parte teórica, mas a teoria só é boa se for uma teoria de alguma prática, se tiver alguma continuidade a dar. Esse é o passo primeiro. Mas como disse, o mundo que implora por relações, eu acho que a grande diferença, e como disse, nesta competitividade que existe atualmente, em que nos pedem muita coisa, a grande diferença vai ser a relação entre as pessoas, a forma como nós, enquanto líderes, temos a capacidade de influenciar os outros, seja de que forma for. Eu acho que antigamente se via a liderança de outra forma, o líder era aquele que ia sempre à frente, que andava a desbravar caminho, e nem sempre é assim. Muitas vezes nós temos que dar o grupo, tem que funcionar enquanto grupo, tem que funcionar, agora está-me a faltar aqui a palavra, mas tem que funcionar por ele mesmo. Eu comecei há pouco tempo a fazer voluntariado no Val da Cor, que é uma associação de ex-toxicodependentes, alcoólicos, etc. Muitos deles com problemas já psicológicos, e perguntava a uma das terapeutas como é que era na questão da responsabilidade. E ela dizia-me, nós temos a tendência, enquanto líderes, ou enquanto terapeutas neste caso, de querer fazer tudo por eles, ou de querer estar sempre à frente. E o grupo tem que funcionar por ele mesmo. São mesmo eles ex-toxicodependentes, e tem sido uma lição para mim, que chamam a responsabilidade uns aos outros, que cuidam da casa, que tratam de tudo. O líder está ali para gerir, apenas para tratar de algumas situações, e algo que é fundamental para mim é, olhando para o desejo que cada um tem no coração, que há sempre, nós seres humanos temos sempre esta capacidade de querer sempre algo mais, algo maior do que nós, e o líder também tem que ajudar a que esse desejo ganhe forma, ajudar a que esse desejo se torne alguma coisa concreta. E por isso é que é fundamental, por isso é que eu digo, conhecer a pessoa que está à nossa frente é importantíssimo. E como é que tu os ajudas a descobrir isso? Como é que tu os ajudas a fazer com que o desejo ganhe forma? Aliás, se calhar uma pergunta até mais interessante é,
eu acho que se tu tiveres um objetivo, qualquer que ele seja, tu tens a maior força que tu vai fazer chegar a esse objetivo não é conhecimento, mas sim é uma emoção. A emoção é o que cria basicamente todas as criações da humanidade. É um desejo muito grande, é uma paixão muito grande. E é uma força que te empurra na direção do teu objetivo. Mas há uma força contrária. Essa força contrária é o medo. E é sempre a força que por norma impede as pessoas de chegarem ao objetivo. Mais do que, costuma-se dizer, passion will drive you, but knowledge and wisdom will guide you. E eu gostava muito de perceber aqui, como é que tu lidas com... Tu, enquanto líder, um líder para mim é alguém que não só tem que cuidar de si, tratar de si, é alguém que tem um conjunto de pessoas das quais é responsável. Não é responsável pela vida delas, mas é responsável por garantir que o ambiente existe para que as condições sejam facilitadas para eles. E a minha pergunta para ti é, como é que tu, literalmente a tua receita, qual é a tua receita para fazer com que quando um jogador está mais inseguro ou mais desmotivado, o que é que tu fazes? Estás a dizer receita, eu estou a abrir aqui uma folhinha, parece mesmo uma receita. Mas, respondendo à tua pergunta, é difícil, é muito difícil, principalmente quando nós estamos eu há pouco falava do mundo contemporâneo, que nos está constantemente a pedir coisas abstratas, acredita em ti, é muito uma situação algo individual, mas é o acredito em ti, ser verdadeiro, ser íntegro, ok, tudo verdade e tudo coisas muito boas. Mas é fundamental termos um centro. Há pouco tempo, numa conversa com uma amiga minha, ela dizia, ok, é importantíssimo ter metas, é importante ter aqui um caminho a seguir, a longo prazo, olhar para as coisas e olhar para o futuro das coisas, mas mais do que ter metas, é fundamental ter um centro, alguma coisa que solidifica as nossas ambições. Isto aplica-se a cada um dos jogadores também, porque senão, há momentos que se nos dizem, acredita em ti, ok, muito verdade, é importantíssimo acreditarmos em nós, até para que as coisas funcionem com confiança. Mas e no momento em que não acreditarmos? Que base é esta que nós vamos ter? Porque senão as coisas entram num desmoronamento completo. E por isso é fundamental para mim e para os jogadores que trabalham comigo ter qualquer coisa mais do que isso. Qualquer coisa que sustente e que funcione ali de alicerce para os sonhos, para as ambições, que são importantíssimas, mas mais do que isso. Ter esse centro, que seja a educação, seja a religião, sejam os outros, seja Deus. É importantíssimo ter isso, porque senão as coisas tornam-se tão abstratas, ainda por cima no mundo competitivo, agressivo, é importantíssimo ter algo mais do que isso. Estou muito curioso com isto do centro. Qual é o teu centro? Que eu aqui ia tentar pensar qual é que será o meu centro. O que tu defines como centro é, não sei, tu tens as tuas ambições, tens as tuas receitas, mas tens um centro ao qual vais quando precisas de força. Sim. É isso? Sim, o Miguel Araújo tem uma música, Miguel Araújo, um cantor de música incrível, letrista, brutal, tem uma música que diz, chama-se Romaria das Festas de Santa Eufémia, em que é baseado num conto do Miguel Torga, e é sobre uma família que vai em Romaria para as festas de Santa Eufémia, mas que a certa altura ele diz exatamente isto, eu tenho aqui escrito, mas sei de cor, é: por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. Ou seja, que força é esta que nós temos que nos faz recomeçar? O Tiago Tencourt, por exemplo, eu adoro música, por isso falo constantemente disso, tem um álbum que se chama Do Princípio. E que força é esta que nós temos constantemente, seja acontecendo as coisas mais trágicas, e nós no futebol temos isso diariamente, não é muito trágico, mas são derrotas que nos obrigam a recomeçar, que nos obrigam a voltar a este centro que eu falava. O meu, obviamente, sendo aqui mais geral e mais lato, baseio muito em Deus, na religião, mas depois em pequeninas coisas, em exemplos, em amigos meus. Os outros é fundamental. Nós, como disse, e volto a dar este exemplo do mundo contemporâneo, que se foca muito em nós, mas cada vez mais, como eu disse no início, imploramos por relações, e é fundamental olhar para os outros, ver nos outros alguma coisa em que cada um deles nos possa acrescentar a nós. Este tipo de relações é que nos fazem crescer. Eu acho que o centro é isso mesmo. O Miguel Araújo faz como pergunta: que força é esta, que feitiço é este que nos dá sempre novo alento? Mas para mim isso está muito claro na minha cabeça o que é. Obviamente que é Deus, e depois Deus, religião, Jesus Cristo, mas que acontecem pequeninas coisas, na relação que eu tenho com os meus amigos, na relação que eu tenho com a minha família, na relação que eu tenho com os meus jogadores, na minha forma de trabalhar. Eu consigo ver Deus nessas pequeninas coisas, e isso para mim é fundamental. E como é que tu fazes para... Tu tens o teu centro, e o teu centro tu já o descobriste.
muitos jogadores teus provavelmente nem sequer sabem o que é o centro. Sim, Tu explicas-lhes o que é o centro. Como é que tu os ajudas a encontrar o centro deles? E isto, eu faço esta pergunta porque se calhar há muita gente a ouvir que nunca pensou nesta ideia. Eu nunca tinha pensado nesta ideia, para ser sincero, na ideia de teres um centro. Como é que tu ajudas alguém a descobrir o seu centro? Ou se fores uma pessoa só a quereres descobrir o teu centro, como é que podes lá chegar? Não sei se tens alguma receita para isso, alguma estratégia para isso. Pelo menos umas guidelines. Sim, perder é importantíssimo. Ter derrotas na vida. E o futebol dá-nos essa questão constantemente. Semanalmente somos obrigados ou a ganhar ou a perder, ou a empatar. Mas ter derrotas é importantíssimo, porque a derrota obriga-nos a uma reflexão. E nós, como disse, estamos sempre à procura. Metas. Se de repente falhamos, temos que voltar atrás, temos que ter alguma coisa. E ter isso numa equipa é importantíssimo para os próprios jogadores perceberem na prática. Lá está, que isto não é só teoria, que tem que ter algo mais, porque perder vai acontecer constantemente, seja na vida, e por isso é que o futebol é uma excelente metáfora daquilo que acontece no nosso dia-a-dia, mas perder vai acontecer, e por isso temos que ter alguma coisa, e por isso é que eu trouxe esta Esse é o teu centro. este papelinho. Faz parte. Não, e foco-me aqui numa frase do professor Agostinho da Silva, em que fala sobre a adversidade. E aliás, antes disso, eu li um livro, para mim o livro mais marcante que eu li, chama-se Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, em que ele está a falar, é um miúdo que quer ser escritor, quer ser poeta, mas que ao mesmo tempo começa a mandar cartas ao Rilke, que é um escritor incrível, um poeta incrível, a falar sobre a vida. No fundo, os temas de conversa é muito sobre tudo, sobre a vida, não só sobre escrita. E a certa altura o miúdo começa a contar ao Rilke que está com problemas, que está com desgostos amorosos, com problemas na vida, relação familiar, etc. E o Rilke tem uma frase que eu acho fantástica, em que diz ao miúdo: por favor, pense bem se essas derrotas não o levaram ao mais profundo de si mesmo. Isto é fundamental, não é? A derrota que nos obriga a voltar ao zero, a voltar a sermos aquilo que somos na nossa essência. E depois, para completar, o Agostinho da Silva, um pensador português fantástico, com pronúncia mesmo tuga, mas que diz que os grandes forjam-se na adversidade, e depois diz, a certa altura, a grandeza da obra é quase sempre devida à dificuldade que se encontra nos meios a empregar. E é mesmo isto, não é? A adversidade, as derrotas, normalmente a pessoa que conseguiu lidar melhor com elas é aquela que tem mais sucesso, seja sucesso empresarial, seja sucesso na liderança, seja sucesso na relação com a família. E isso é importantíssimo, como disse, na minha forma de trabalhar com os meus jogadores. O perder é fundamental, e depois ajudá-los, obviamente, em questões muito práticas. Eu não posso começar a falar com os meus jogadores sobre Deus e sobre a religião, mas é começar a obrigá-los a olhar um bocadinho sempre para os outros. E no futebol, ainda por cima, há muito esta questão: o jogador é muito egoísta, pensa muito nele próprio, e desmistificar um bocadinho isto, começarem a olhar para os outros, perceber em que é que o outro me pode ajudar, também ter uma forma de jogar coletiva, e isto é fundamental. O treino é importantíssimo para dar esta base, para guiar este centro, no fundo, porque uma forma de jogar, no fundo, vai solidificar isso, independentemente da derrota, independentemente das coisas correrem bem ou mal. Temos sempre a nossa forma de jogar, temos sempre as nossas relações que nos vão ajudar nesses momentos, e por isso é muito focar neste tipo de trabalho em equipa, nas relações. Por isso é que se deve fazer um grande trabalho a esse nível, e só depois passar para a questão técnico-tática. Eu acho que esses são os passos a dar. Eu concordo 100% contigo. Eu gosto muito de dizer que mindset, e neste caso o teu centro, os teus valores, os teus princípios, a forma como tu pensas, a forma como encaras a vida, são 80% da equação. Skill set, a estratégia, a tática, a técnica acabam por ser os outros 20%. Importantíssimo na mesma. Claro que é importante, sem o skill ninguém o vai fazer. Tu disseste uma coisa que eu acho que muita gente se pode relacionar. Uma mensagem que eu recebo frequentemente nas redes é uma mensagem a dizer: eu tenho um primo, um irmão, um tio, um amigo, uma mãe, um pai, um filho que se vai sempre abaixo, que está em depressão, ou seja, alguém que não tem essa capacidade, tu estás a dizer, de lidar perante a adversidade. Porque tu tens uma adversidade, eu concordo contigo, quanto mais adversidade nós tivermos, também é bom não ter, mas quando temos uma adversidade, nós temos a capacidade de a ultrapassar, ou não. O que é que tu achas que faz com que uma pessoa ultrapasse ou não, e o que é que tu fazes com os teus jogadores que não ultrapassam? Isso é uma ótima pergunta, e por acaso nunca tinha pensado assim dessa forma. Deixa-me aqui... Pensa à vontade, tira o teu tempo. Se quiseres, reclina-te, está um minuto a pensar, porque é uma pergunta difícil.
É uma pergunta difícil. Há pessoas que, ou seja, tu tens, é o clássico caso de tens dois irmãos, mesma educação, mesma experiência, sim. Um acaba toxicodependente e o outro acaba uma pessoa altamente bem-sucedida e íntegra. Neste caso tu tens uma adversidade que bate. Ontem, por exemplo, o Barça levou 4-0 do Liverpool e tens jogadores, embora eles sejam todos estrelas e já provavelmente ganharam todos Champions, mas tu tens ali jogadores que vão sair, hoje vão estar no treino e vão estar, vamos melhorar para a próxima, e vais ter jogadores que vão se estar a lamentar em casa e a queixar-se. O que é que tu achas que faz a diferença? E como é que tu podes ajudar alguém a sair daí, caso a pessoa tenha uma tendência para ir para esse lado? É difícil. Eu como líder, obviamente, tenho esta crença que é possível ajudar a mudar as pessoas. Mas depois cada um também tem a sua própria liberdade e tem que se fazer escolhas. Eu, quando decidi deixar de jogar futebol para ser treinador, tive que fazer aqui uma escolha difícil. Quando decidi não fazer a faculdade, pelo menos até agora, se calhar ainda vou fazer, não sei. Mas tive que fazer aqui uma escolha, tive que mostrar que era sério. Ainda há bem pouco tempo, quando voltei da Índia, voltei para o desemprego, voltei para o nada, nunca me tinha acontecido. E por isso também me obriguei a ter este tipo de reflexões. De me encontrar, perceber aquilo que me motivava. Eu acho que passa muito por aí. Quando a pessoa está mal, passa muito por perceber, por nos percebermos a nós próprios, não é? Olhamos para nós, mas, como disse, nós somos um bocadinho o reflexo daquilo que vemos nos outros. Mas tem que haver um trabalho de reflexão. Eu acho que o primeiro passo é sempre individual. O primeiro passo eu acho que é sempre individual, mas a seguir a isto vamos, obviamente, precisar de algo mais. Por isso é que eu foco muito nesta questão das relações. Eu acho que é o segundo passo a dar. Eu lembro-me, eu não sei se este exemplo vai ser suficiente para responder à tua pergunta, mas há 1 ano e meio, quando estava a treinar os júniores do 1º de dezembro, equipa sub-19, estávamos muito perto do primeiro lugar. Estávamos a 5 pontos, mas se perdêssemos, íamos jogar contra a equipa que estava acima de nós. Se perdêssemos, ficávamos a 8. E era ali um jogo de enorme pressão. Os jogadores estavam muito focados naquele jogo, até demasiado pressionados. Eu também, durante a semana, se calhar, enquanto treinador, coloquei demasiado pressão neles. Isso não foi nada útil, por isso é que lá está fundamental percebermos o grupo que temos à nossa frente para perceber como lidar com ele. E o líder tem que ter esta capacidade de adaptação constante relativamente ao feedback, e depois já posso dar exemplos em relação a isso. Mas aos 15 minutos desse jogo estávamos a perder 3-0 e o jogo ficou assim. Ou seja, aqui um jogo que se calhar valia a nossa época, fez-nos voltar à terra e perceber que realmente o resultado, primeiro, não o controlamos totalmente. Esse eu acho que é o primeiro passo. Por isso é que a religião e Deus é uma coisa interessantíssima, porque percebemos que, apesar de termos a nossa liberdade e apesar de sermos nós a lidar com as coisas que nos acontecem, elas acontecem-nos na mesma. E por isso saber como lidar com determinadas situações é importantíssimo. O tirar este peso do ombro, que nós controlamos tudo, este também é uma questão muito interessante para ter neste caso com os meus jogadores. Porque eles às vezes acham que controlam tudo e tudo depende deles e o resultado depende só da equipa. Não, depende muitas vezes do árbitro, depende muitas vezes do tempo, depende da forma como nós acordamos, depende do adversário. Há tantas coisas, por isso é fundamental focar naquilo que nós podemos controlar, que é a nossa forma de estar, que é a nossa forma de lidar com as coisas. Isso é fundamental, mas como disse, estávamos a perder 3-0 e assim acabou o jogo. E eu, obviamente, enquanto treinador principal, aqui a primeira vontade e o primeiro passo foi fechar-me dentro do balneário, perceber o que é que se tinha passado, mas depois percebi e tive a noção clara que não podia ter esta reflexão sozinho. Por isso já estava a ir para casa, já tinha ido embora, mas liguei aos meus adjuntos para perceber o que é que podemos fazer. Primeiro, o que é que aconteceu para a coisa ter corrido mal, o que é que aconteceu da nossa parte. Não vale a pena estarmos a focar em coisas externas, e muitas vezes nós temos esta tendência, ou é o penalti, ou é o árbitro, ou é o trânsito, ou estava trânsito, saísse mais cedo de casa, não é? No fundo é isso. Então, verdade. Mas lá está, há coisas que não podemos mesmo controlar, e eu vivi, por exemplo, na Índia vivi isso mesmo, em que demorava 3 horas a chegar a Delhi. Nós vivíamos arredores de Delhi, 1h30 sem trânsito, mas 3 horas com trânsito. E outro exemplo, ir-nos buscar a casa, nós começávamos o treino 8h30 por causa do calor, às 9 já estava um bafo insuportável, mas muitas vezes não chegavam às 8h30 à nossa casa, iam-nos buscar às 9h30, isto não dependia de nós. Mas lá está, a forma como nós lidávamos com as coisas, isso sim depende apenas de nós. Mas como disse, eu já fiz vários à partes. Mas precisei dos meus adjuntos e da minha equipa técnica para refletir. E uma das conclusões a que chegámos foi: o treino a seguir a esta derrota
vai ser difícil. Nem nós, nem os jogadores vão querer treinar. Vai ser uma tortura. Se nós vamos nos focar aqui em aspectos táticos de coisas que correram mal, não vai valer a pena. Então vamos esquecer completamente este jogo. E então decidimos, liguei a um amigo meu que é dono de uma empresa de Bubble Football. Não sei se todos conhecem, mas o Bubble Football, joga-se futebol dentro de bolhas ou de bolas, e pode-se andar à pancadaria e etc. sem se magoar. E a nossa ideia foi, não vamos focar rigorosamente nada em termos táticos. Isto foi muito polémico depois no clube, até a história é engraçada, porque no fim fui chamado à direção para perceber o que é que se tinha passado no treino, porque eu não tinha dito a ninguém. E nós próprios pagámos no nosso próprio bolso este aluguer destas bolas para irem lá e haver um treino completamente diferente. E o que eu vi foi, naquele momento a seguir a uma derrota pesadíssima que nos colocou a 8 pontos do primeiro lugar, sendo que a nossa ambição era subir a divisão e para isso a única hipótese era ficar em primeiro, mas realmente nesse treino a seguir a essa derrota pesadíssima e dura e difícil, os jogadores estavam a rir, felizes, a trabalhar em equipa. E foi perceber, e no futebol ainda há este mito, eu acho que na nossa sociedade também, que é a cara de quem ganha não é a mesma que a cara de quem perde. Ok, é verdade, mas porquê é que não podemos rir a seguir uma derrota? Acho que não tem mal nenhum. E esse passo foi fundamental, ou seja, conseguimos, através dessa alegria que colocámos em treino e que os jogadores também corresponderam, de fazer uma coisa que supostamente nada teria a ver com futebol, exceto a bola, mas que a bola ali não interessa muito, porque o que interessa é andar à pancadaria e os jogadores até se vingarem do próprio treinador, e porque nós também entramos, claro que sim. E percebi que se pode lidar com essas questões com alegria, com prazer, com humor, para dar o próximo passo, porque no treino a seguir os jogadores já estavam novamente disponíveis para ouvir tudo aquilo que precisavam para melhorar em relação ao último jogo e para estar preparado para o próximo. Por isso, essa foi uma das formas que nós tivemos de lidar com a derrota. Primeiro eu, passo individual, perceber que isto não é tudo, os resultados não são tudo, há alguma coisa que é muito mais importante, o tal centro que falávamos, que neste caso era a forma de jogar da equipa, o nosso processo, o que nós construímos até lá, que vale muito mais do que qualquer resultado, e é mesmo nisso que temos de nos focar. Tens aí muita coisa boa mesmo, e é muito giro porque eu vejo muitos princípios. Ou seja, há várias coisas que tu falaste que eu já vi a Marta Adorei falar aqui, que eu já vi o Miguel Oliveira falar aqui. Ou seja, há para mim claramente, e quem for espectador assíduo do podcast vai perceber que pessoas bem-sucedidas em áreas completamente diferentes têm certos princípios orientadores, certas formas de fazer as coisas que são exatamente comuns. E um deles, que eu acho muito interessante, e é uma coisa que muita gente sofre, eu acho que todos nós sofremos disso, que é perceber que nós não conseguimos controlar tudo. E que há certas coisas que simplesmente não estão apenas dependentes de nós. E para mim é um bocado um paradoxo, porque por um lado, quanto maior responsabilidade tu sentires que tens sobre a tua vida, maior a tua probabilidade de seres bem-sucedido e seres feliz, para mim. Porque se estiveres sempre do género, foi o penalti, foi o árbitro, foi não sei o quê, estás-te sempre a desculpar e externalizas a culpa para não sofreres. Ou seja, por um lado, é importante nós termos responsabilidade. Por outro, a responsabilidade não é toda nossa. É uma responsabilidade dividida, seja com o que for, há quem lhe chame Deus, há quem lhe chame outra coisa, mas é uma responsabilidade dividida. E eu gostava de perceber aqui, tu vieste da Índia, se calhar, ou tu foste para a Índia, depois quando vieste, foi uma experiência provavelmente inacreditável, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas tu vens e tu dizes-me que vens e foi a primeira vez que ficaste desempregado desde que começaste a tua carreira aos 15 anos. E começaste certamente, e nós almoçámos e falámos sobre isso há um mês atrás para aí, começaste certamente à procura dessa oportunidade, mas como é que tu estás a lidar neste momento, ou lidaste na altura, com o facto de vires de uma carreira sólida e continuas a ter a carreira sólida, mas tiveste aí uma pequena interrupção? Como é que tu lidas com o facto de as coisas não estarem, se calhar, a acontecer à velocidade que tu queres? Sim, é uma ótima pergunta. Por acaso vou outra vez à minha cábula. Mas tirar esse peso dos ombros, que primeiro temos que perceber, obviamente, que eu tenho a minha meta e quero, obviamente, ser um treinador de topo do futebol mundial. Isto está claro na minha cabeça, mas eu tenho que viver o dia-a-dia. Isto é fundamental para mim, não é o facto de eu querer tornar-me um treinador de topo. Aliás, há muita gente que quer e que não consegue, exatamente porque no dia-a-dia as coisas não correm como elas esperam. E a vida, muitas vezes, eu nunca esperei na vida, primeiro ir para a Índia, nunca esperei. Em segundo lugar, nunca esperei, quando decidi ser treinador, que no segundo ano já estava no Estoril Praia, que depois ia embora. Ou seja, nunca fiz este plano, nunca fiz um método assim tão detalhado para perceber o meu dia-a-dia. Vivo as coisas, obviamente tento vivê-las com seriedade, com trabalho. Eu acho que essa é a questão principal, é viver as coisas com seriedade,
olhar para aquilo que nos acontece, estarmos atentos. Eu tinha uma frase no colégio onde eu andei que dizia: do espanto à compreensão. Mas o estarmos espantados com a vida é fundamental para estarmos atentos aos sinais que a vida nos dá. Eu há pouco tempo estava a ler uma crónica, e volto outra vez ao Miguel Araújo, agora não uma letra, mas uma crónica, em que dizia uma coisa muito gira sobre isto da vida e do facto dela pegar em nós e levar-nos para sítios que nós nunca estivemos à espera. E o Miguel diz assim: a vida é mesmo assim. Isto é a carta que ele escreve à futura filha, que ainda está na barriga da mãe. A vida é mesmo assim, vai pegar em ti e levar-te para onde achar que lhe fazes mais falta, onde sentir que lhe fazes mais diferença. O pai é músico, é cantor, imagina tu. Nem sequer tem grande jeito para cantar e é envergonhado. Isto de fazer a vida a cantar nos palcos com toda a gente a olhar não estava propriamente nos meus planos. Vivemos num tempo em que se fica com a ideia de que temos de escolher aquilo que é melhor para nós, aquilo que mais nos agrada. Mas isso é o grande engano dos nossos dias. Temos é a deixar que seja a vida a escolher-nos para aquilo que for melhor para os outros. Foi a mãe que me ensinou estas coisas. Uau. E eu pensei nisto e realmente é mesmo verdade. Obviamente que eu tenho a minha meta, mas eu gosto de fazer tanta coisa. Eu gosto imenso de trabalhar com pessoas. E realmente, a seguir a ter pensado desta forma e a ter lido esta crónica, e o Miguel Araújo foi fundamental para isso, e as pessoas com quem eu vivo à minha volta, aconteceram coisas incríveis. Foi estar na Sport TV, que era um canal que eu via desde miúdo e que foi importantíssimo para ver uma quantidade enorme de jogos. De repente eu sou lá comentador e de repente sou o comentador mais novo de Portugal. Nunca esperei que isso acontecesse. O estar a fazer voluntariado no Val d'Acor, o ser speaker em empresas, não perdendo de vista aquilo que é a minha meta, mas o estar aberto às coisas que nos acontecem no fundo, mas obviamente sem perder de vista o nosso objetivo final, mas que também que não seja um castrador da nossa forma de estar, da nossa forma de pensar e da nossa liberdade. Olha, fazes-me lembrar o Rui Maria P, que esteve aqui e estávamos a falar, ele tinha um objetivo e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é: tu podes e deves querer muito, mas não deves querer em demasia, porque a partir do momento em que queres em demasia, em que se torna uma opção e só pensas nisso, de certa forma parece que as coisas deixam de funcionar a teu favor, e há que deixar, nas palavras dele, há que deixar fluir, há que deixar aproveitar o momento e estar aberto a essas coisas. Eu li uma frase recentemente que me marcou na altura e fez-me imenso sentido, até partilhei das minhas redes, que foi: a vida vai-te dar as experiências que forem necessárias, ou as experiências que forem mais necessárias para a evolução da tua consciência. E diz muito que tu só caminhas, ou seja, só segues na vida a andar em frente, mas só consegues perceber a andar para trás. E uma coisa que eu acho que é de ressalvar naquilo que tu fizeste quando vocês têm essa derrota é a reflexão. Porque no outro dia eu pus uma quote qualquer no Insta e alguém me comentou, aliás é uma cliente minha, pai, de 50 anos, é uma querida amiga minha, mas ela disse: a experiência demora tempo. E eu respondi: eu não concordo, a experiência não demora tempo, a experiência demora frequência e reflexão. Ou seja, se tu o fizeres, no meu caso, se eu fizer uma talk uma vez por ano durante 50 anos, ou se fizer uma talk por semana durante um ano, eu vou ter mais ou menos os mesmos resultados. Ou seja, é a frequência, mas depois é a reflexão, e a reflexão é mais importante. Eu acho que a reflexão sinto que é aquilo que as pessoas se esquecem de fazer, porque tu tens essa adversidade, mas se tu não te fizeres a pergunta: o que é que eu posso aprender com isto? E mesmo quando as coisas correm bem. Explica-me isso. Não, é importantíssimo. Eu acho que eu tento ter esta técnica, não acontece sempre, mas no fim do dia, de cada dia, escrever um pequenino texto, nem que seja 5 linhas, sobre o que é que me aconteceu. Isso é importante, mas fazia isso agora que não estou a treinar nesta fase, mas quando voltar a treinar vou fazê-lo novamente, que é seguir a cada treino, perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que podemos repetir, o que é que podemos fazer melhor, porque é que eu falei com este jogador de determinada forma, porque é que ele não reagiu da forma que eu queria. Ter este tipo de reflexões é a única forma, correndo bem ou correndo mal, lá está, porque o resultado não vai depender só de nós, mas o processo sim. E por isso, olhando para esta meta final, que nem sempre depende das nossas escolhas, como uma coisa que, lá está, tentar sempre ter este tipo de reflexão. E volto ao professor Manel Sérgio, que tem uma frase que diz que nas vitórias ou nas derrotas o que é não pode ser. Ou seja, mesmo nas vitórias ou mesmo nas derrotas, mesmo o que parece nem sempre é. E é fundamental, perdendo ou ganhando, ter este tipo de reflexão, porque se nós não sabemos o porquê das coisas. Eu há pouco tempo ouvi uma amiga minha numa conferência no Faith Night Out, em que falava exatamente nisto mesmo. Se nós não sabemos o porquê das coisas, e volta ao centro, a origem que está por detrás das coisas que nós fazemos e das nossas ações, nós no limite até do bem nos cansaremos de fazer, porque no fundo não crescemos. Se nós sabemos o porquê, se nós sabemos a razão, se sabemos esta força que está por trás de nós,
então aí crescemos verdadeiramente porque sabemos que caminho tomamos. Isto é difícil de fazer, muitas vezes é chato estar à noite e ainda escrever um bocadinho um texto, mas como disse, quando é chato escreve-se menos, mas é importante escrever-se na mesma. É importante, até para se poder crescer, para se poder melhorar dia após dia. Olha, isso faz-me lembrar uma coisa. Eu estava aqui a pensar, tipo, in the back of my mind, qual é que é o meu centro, e para mim o meu centro é bastante óbvio, não lhe dava esse nome. E o meu centro hoje em dia é a minha missão, é aquilo que eu vim aqui fazer, e sinto com uma segurança muito grande qual é que é o impacto que eu gostava de deixar no mundo. Isso para mim é-me claro como a água, mas demorou-me muitos anos a chegar a essa clareza. Houve muitos anos de muita frustração, de experiências, de leituras, de frases, de canções. E mesmo tendo centro não significa que as coisas corram bem na mesma e que claro nós que não, mas é mal com as importante, coisas. porque tu quando estás aí numa direção, claro, ou a vida dá-te uma machadada, tu sabes, ok, é aqui que está centrada a minha existência. Mas uma coisa que eu queria mencionar aqui é que demorou muito tempo a chegar a esse centro, sabes? Foi uma coisa que eu começo a sonder e depois começo a fazer outras coisas. A única coisa que me permitiu chegar a esse centro foi a reflexão. Porque tu quando não refletes, tu estás na ação. E quando estás na ação, tu não consegues ver mais para além desta perspectiva. Só quando estás naquela perspectiva de helicóptero é que consegues ver. E uma pessoa que não reflete é uma pessoa que inevitavelmente vai viver para corresponder às expectativas dos outros, ou vai ser simplesmente uma vítima das suas circunstâncias. Quando tens essa adversidade e pensas, o que é que isto me pode estar a querer dizer, o que é que isto me pode estar a querer ensinar, e fazes perguntas diferentes e refletes, aí é que as coisas podem mudar. Pessoal, por aplauso, por intensidade de aplauso, quanto é que estamos a gostar deste episódio? Façam só ouvir. Awesome. Então, eu queria acabar aqui com duas perguntas para ti. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer é: como é que tu gostavas de ser lembrado? Para um treinador nada melhor do que os jogadores falarem bem de nós, não é? Sentir que podemos fazer a diferença de alguma forma na vida deles. Mais do que qualquer vitória, mais do que qualquer título que se ganha, obviamente que é importantíssimo. É disso que as empresas, é disso que os clubes vivem, de lucro. Nós não podemos esquecer isto. Estamos a lutar para ter lucro, para ter vitórias, mas que isso não seja o nosso foco, porque, como disse, se as coisas correrem mal, isso vai se desmoronar de uma forma imediata e instantânea. Mas o perceber que foi, aliás, o ter a noção que tentei ser sempre alguém sério naquilo que fazia, íntegro no sentido, não é ser aquele que cumpre com todas as regras e etc. Não, é íntegro no sentido de que me joguei por completo nas coisas onde entrei, que fui eu na totalidade. Fernando Pessoa fala disso naquele poema, não é? Põe tudo o que és no mínimo que fazes, e é mesmo isso, porque só dessa forma, entrando por completo, indo às entranhas das relações, do treino, do comentário, seja de que forma for, mas só indo às entranhas eu acho que se pode verdadeiramente fazer a diferença. E depois, como líder, é isto que eu mais gosto de fazer na vida, é estar a trabalhar com pessoas, sentir que pude fazer alguma diferença na vida delas, na forma de pensar. Eu quando saí do 1º de dezembro e fui para a Índia, foi duríssimo deixar a minha equipa, mesmo duro, chorei vários dias por causa disso, mais do que pela minha família, e escrevi, no último jogo, uma carta a cada um dos meus jogadores, personalizada, completamente diferente para cada um, porque se viveu coisas diferentes também. Eu acho que o feedback também é isso mesmo, não é tratar todos da mesma forma, obviamente que há regras comuns, há regras grupais, digamos assim, mas é olhar para cada um exatamente da forma que ele é, não é? Da forma como ele vive determinadas coisas. Cada um tem uma diferente história de vida, cada um se motiva de forma diferente também, e por isso o feedback deve ser direcionado para a pessoa de forma individual. Mas eu, como disse, escrevi uma carta a cada um e recebi respostas inacreditáveis. Jogadores que nem sequer tinham jogado, ou que tinham jogado 8 minutos, que disseram que queriam estar comigo, mesmo não jogando mais até o resto da época. Ou um jogador que me disse... Mister, eles no futebol não sei se sabe, mas tratam sempre por Mister. É uma das coisas que eu, por acaso, gostava de mudar, mas pronto, é o que é, não há nada a fazer. E também ainda bem que há é giro, situações, exatamente, ainda bem que cada contexto tem também as suas particularidades. Mas ele dizia-me, Mister, independentemente das nossas derrotas, eu sinto que aprendi diariamente, após cada treino ou após cada jogo consigo, e vou ter saudades dos seus ensinamentos, qualquer coisa desse género. Isso é brutal, não é para me armar aqui o pingarelho a dizer que sou um campeão, não é por causa disso. Eu acho isso brutal mesmo. É porque realmente consegui, ou pelo menos
tive ali alguma influência na forma das pessoas que trabalharam comigo, da forma delas pensarem e da forma como elas vivem a vida. E isso é fundamental para mim porque também me mudou, e mudou a minha forma de estar, acreditando também que isto é a forma certa de se viver, de se trabalhar em equipa, porque isto no fundo é sobre percorrer caminhos, não é? O Zé Pedro Cobra, que é uma pessoa fantástica, diz muito, as pessoas quando vão até ao cimo do Everest, Santinho, Fred, as pessoas quando vão ao cimo do Everest não dizem eu estive no cume do Everest, dizem eu escalei o Everest, porque isto é sobre percorrer caminhos. Eu há pouco tempo estava a ler o Elogio da Sede do Padre Tolentino Mendonça, que vai ser nomeado agora cardeal, por acaso, que é fantástico, e ele citava uma frase citava um pequeno diálogo do Príncipezinho, que é um livro incrível, apesar de ser para crianças. Eu acho que qualquer pessoa pode ler, porque tem lá ensinamentos incríveis. E volto outra vez à minha cábula, porque este diálogo é muito giro, e começa assim: olá, bom dia, disse o Príncipezinho. Olá, bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de comprimidos para tirar a sede. Toma-se um por semana e deixa-se ter necessidade de beber. Porquê é que andas a vender isso? Perguntou o Príncipezinho. Porque é uma grande economia de tempo, respondeu o vendedor. Os cálculos foram feitos por peritos. Poupam 53 minutos por semana. E o que é que se faz com esses 53 minutos? Faz-se o que se quiser. Eu, pensou o Príncipezinho, eu se cá tivesse 53 minutos para gastar, punha-me a andar devagarinho à procura de uma fonte. Uau. E é muito giro, não é? Porque isto é sobre percorrer caminhos, é só desta forma que nós aprendemos, sem estar propriamente focado na meta final, mas lá está, é viver as coisas seriamente. É assim que eu quero ser lembrado, que trabalhei a fundo, que me joguei por completo em todas as coisas onde entrei. É dificílimo de fazer isto, nem sempre consigo, aliás, a maioria das vezes não consigo, mas pelo menos tenho tentado. E qual é, se tu tivesse de definir umas metas para ti, porque eu concordo contigo, é no caminho que está a apreciação toda. Se tu só vais ser feliz quando ganhares aquilo ou quando chegares àquele resultado e vais ser feliz durante 3 dias, vais ter uma existência com muita pouca felicidade. Vais ter poucos é como as crianças, dá-se um brinquedo a uma criança, ela brinca durante 10 minutos e passado 10 minutos já quer outro. Porque é tão verdade hoje em dia. E nós somos assim também, a outra escala, mas nós somos assim. E quais é que são as tuas metas? Ou seja, qual é o sonho para ti? Olha, o sonho, como te disse, é treinar um Barcelona desta vida. Essa é a minha maior meta profissional, mas mais do que isso, volto àquilo que já te disse, é sentir que provoquei ali alguma diferença, ou pelo menos que provoquei um interesse. Eu digo muito nas minhas primeiras palestras enquanto treinador, às minhas equipas, digo que mais do que tudo quero que esta minha paixão que eu tenho pelo jogo e pela minha forma de trabalhar passe também para vocês, que vocês gostem do jogo como eu, que vocês gostem de trabalhar com pessoas como eu. Mais do que qualquer resultado, mais do que qualquer meta, obviamente que ficaria felicíssimo se conseguisse, e trabalho para isso diariamente, se conseguisse chegar a um Barcelona, a um Real Madrid, ao topo do futebol mundial, mas mais do que isso é sentir que à minha volta consegui literalmente ajudar o próximo naquilo que ele precisava. E qual é que é pode ser neste momento ou onde tenhas passado recentemente? Fred, desculpa lá interromper, porque eu, lá está, acredito que só ajudando o próximo depois consegue ter resultados a nível, no meu caso, a nível futebolístico. Só nesta relação, não é que eu agora estou a esquecer o resultado final, não é nada disso. Claro, desta forma é que eu vou chegar a esse objetivo, mas não pode ser o nosso último foco. As coisas que acontecem no fim não pode ser o nosso foco. Concordo 100% contigo, é uma direção, não é necessariamente algo que a tua vida inteira ou felicidade dependa disso. Ou seja, tu tens uma meta, tens um caminho que queres percorrer, e qual é que é neste momento, ou um que tenhas tido recentemente, o maior desafio que tens? Não externo, mas interno. Uma emoção, um pensamento, uma crença. Não sei se estás consciente disso ou não. Isto é a primeira vez que faço esta pergunta, mas surgiu-me e pensei, eu tenho que fazer esta pergunta. Repete lá a pergunta, se faz favor. A pergunta é, tu tens uma direção, tens um destino a que gostavas de ir, que passa por um caminho, obviamente, e tu tens forças positivas que te fazem chegar a esse destino, e tens forças que de certa forma, no princípio, podem te estar a impedir de lá chegar. Há muitos fatores externos, há de haver agentes do futebol que podem ser quer forças positivas ou negativas, e há emoções, há um processo interno que é positivo, mas também às vezes há uma coisa ou outra que são limitadoras. Qual é que é neste momento, ou recentemente, a tua luta interna a nível emocional ou a nível de crenças, a nível de pensamento? Se tens alguma? Não, obviamente que sim, são milhares diárias e mudam todos os dias. Mas em primeiro lugar é perceber, porque eu acho que isto nunca é certo, perceber o que é melhor para nós.
no sentido de e volto a pegar naquilo que o Miguel Araújo falou, no sentido que o melhor para nós muitas vezes é aquilo muitas vezes que nós não queremos, que nós não nos apetece fazer, sejam pequeninos detalhes do acordar cedo, o ter um ritmo de trabalho diário, o ter uma rotina. Eu acho que é fundamental, se queremos ser bem-sucedidos, termos esse tipo de questões. Essa é uma das minhas lutas internas, o ter força de vontade para que diariamente eu consiga acordar cedo, que eu consiga deitar-me a horas, que não me perca horas no Instagram e nos Facebooks e em estímulos que realmente não me interessam e focar-me naquilo que verdadeiramente importa. Isso é difícil de acontecer, mas é uma luta diária. E depois, obviamente, lidar com a adversidade é uma coisa, e falou-se aqui em termos teóricos, mas obviamente que se eu amanhã perder um jogo vou ficar chateadíssimo e se calhar não me vou rir como estava a dizer que queria que acontecesse. E esta luta também, lá está, é interna, mas preciso também dos outros para que ela seja bem sucedida. Mas fundamentalmente é perceber aquilo que é melhor para mim, o que é que me é pedido, qual é a minha vocação, apesar de eu saber que é o treino, que é o ser treinador. Muitas vezes com este caminho competitivo, agressivo, de excesso de estímulos, nós distraímos completamente e pomos a fazer coisas que verdadeiramente não interessam à nossa vida. Eu acho que essa é a parte mais difícil. O desafio é mais, só para ver se eu percebi bem, é mais garantir que estás alinhado com o teu norte, ou tens-te questionado se esse é mesmo o teu norte ou se a vida tem outra coisa para ti? Não, o saber se estou alinhado com o meu norte. Okay. É o saber se estou alinhado com o meu norte. Como eu disse, eu tenho clara noção que sou treinador de futebol e que quero ser treinador. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Mas, como disse, a vida tem-me levado para coisas que eu nunca esperei, então quero estar aberto a isso e quero ter essa abertura dentro de mim para estar atento às coisas que me acontecem. E para fecharmos isto, se tu pudesses deixar uma mensagem escrita no céu para toda a gente ver, seja aos portugueses, seja ao mundo, uma mensagem que seja uma lição que tu tenhas retirado na tua própria vida e uma mensagem que tu gostavas de deixar para melhorar a vida destas pessoas, que se as pessoas a lessem uma vez ou repetidamente, a sua vida iria ser muito melhorada porque a tua assim o foi. Qual é que seria? É muito difícil. Eu vou aqui as minhas cábulas, mas eu acho que é muito aquilo que temos dito. Eu acho que é focar muito nas relações. Eu volto a dizer aquela frase do professor Manuel Sérgio, que eu acho que é foi essa que mudou a minha forma de pensar, além de outra que ele dizia muito, que é quem só sabe de futebol nada sabe de futebol, no sentido que a vida é muito mais do que a nossa profissão, porque no fundo isto é sobre relações humanas, é sobre pessoas, e por isso é que eu me foco muito na frase de é o homem que se é que triunfa no treinador que se pode ser, porque se pode aplicar a qualquer circunstância da nossa vida, e eu perceber que nós enquanto seres humanos temos que estar bem para as coisas fluírem. Se calhar estava aqui à procura de uma frase minha, mas usa de outra pessoa porque realmente é que exprime melhor aquilo que eu quero dizer. Muito bom. Então vamos terminar. Pessoal, obrigadíssimo por terem assistido, obrigado Francisco por estarem aqui. Obrigado eu. Vamos agradecer à equipa que produziu isto, agradecer ao Therapist pelo pequeno almoço, e se vocês quiserem se quiserem mais conteúdo como este para vos ajudar mesmo a tirar o maior proveito possível da vossa vida, seja a nível de mindset, seja a nível de estratégia, podem seguir no Instagram em Fred Canticastro, sigam o Francisco no Instagram, em Francisco Guimarães, e façam rating no iTunes, subscrevam no YouTube, e acho que é tudo. Ajudem o pessoal que está aqui a agradecer com uma enorme salva de palmas ao Francisco. Uma enorme salva de palmas, pessoal. Obrigado, Francisco. Até à próxima, pessoal. Não se esqueçam de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye, bye.